Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos começando mais um ano com o nosso estudo sistematizado, que já estamos no avançado, para falar a verdade, né? E vamos dar início ao quinto roteiro do último módulo dessa apostila. A gente deve demorar aí mais ou menos um mês para a gente terminar. E depois a gente vai para a quinta e última apostila, já do avançado. Beleza? Antes da gente começar, vamos fazer a oração inicial. E primeiramente, hoje principalmente, nós vamos fazer um exercício de esquecimento. Ou seja, esquecer tudo que está ocorrendo no mundo lá fora. Absolutamente tudo. Tudo que se passou no dia, todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, todos os afazeres, responsabilidades do amanhã, absolutamente tudo. O que importa é este momento que nós estamos vivendo. O que importa sempre é o presente, aonde nós podemos agir, aonde nós podemos planejar, aonde podemos aprender, aonde podemos compartilhar, sempre no momento presente. E agora, este momento constitui-se o quê? O mais importante para nós. Que Deus, nosso Pai, ilumine a cada um de nós. Ilumine a todos os irmãos aqui presentes ou que não puderam comparecer nessa noite. A todos aqueles que encontram-se em casa assistindo a essa transmissão. Que onde estiverem, que possam sentir essa paz. Sentir essa harmonia. Sentir que não estamos sós. Sentir que o nosso intuito é maior. Que queremos dilatar, sim, as telas da nossa compreensão, que queremos entender a nós mesmos e ao próximo. Queremos entender as leis que regem essa vida. Queremos compreender quem somos, de onde viemos, o que estamos aqui a fazer e para onde retornaremos. Aprenderemos a conviver, a trocar informações, a doar, a receber, a perdoar e a sermos perdoados também. Aprender a ter humildade, aprender a ter compaixão. Que a nossa vida seja de eterno aprendizado e que esse seja o legado nosso, para que quando os nossos olhos físicos fecharem-se, nosso espírito acordar na pátria espiritual, tenhamos combatido o bom combate, tenhamos compreendido as lições, tenhamos dado um passo à frente na nossa evolução. Que hoje, mais uma vez, reiteremos o nosso voto de trabalhar intimamente, fazendo a nossa reforma, melhorando o nosso comportamento, melhorando o nosso pensamento, planejando melhor a nossa vida, policiando os nossos atos, policiando nossos pensamentos, tentando filtrar as nossas palavras, para que elas sejam mais amenas e doces, que elas sejam capazes de tocar o coração alheio e possam, consequentemente, mudar o nosso mundo. Que Deus nos inspire, nos abençoe nessa nova jornada, que tenhamos muito êxito e que ao chegarmos lá em dezembro, possamos olhar para trás e ver que fizemos um grande percurso, não perdemos o nosso tempo e angariamos conhecimento e luz. Que Deus nos inspire
mais uma vez nessa jornada. Que assim seja. Muito bem, gente. Ano novo, roteiro novo e uma matéria condizente com o que nós estamos passando. A gente pode falar assim, nossa, é coincidência? Será? Será que é coincidência? A gente cair em janeiro, nesse mês tão conturbado, que a gente pensa, nossa, 2021 vai ser tão melhor, né? Deixar aquele 2020 catastrófico para trás e começa 2021 pior. Com mais medo, com maior influenciação, com maior divisão do que já teve 2020. A gente vai dar combustível para essa matéria? De jeito nenhum. A gente vai fazer a nossa parte. A gente vai se instruir para saber como lidar com esse período que nós estamos atravessando. Um período que já foi anunciado para nós, espíritos multimilenares que somos, há muito tempo. Vamos dizer que agora chegou aquele momento da nossa sabatina. Aquele momento que nós vamos ser testados. E estamos sendo testados. E a gente já tem uma certeza que isso não é muito legal. A prática, né? A hora de você comprovar realmente quem somos, quem és, o que pensas, para que lado vai, quais suas escolhas. Nós estamos no período crítico. É bem ali na pedra angular, onde tudo vai se modificar. Onde a trajetória desse nosso mundo vai tomar novos rumos. Então nós vamos ver o quê? A transição evolutiva da humanidade, que é justamente esse período que nós estamos vivenciando. Alguns com medo, alguns com temor, outros não estão nem aí, é como se isso não existisse. Mas a indústria do medo está prontinha para levar informação boa ou ruim a todo mundo. Então essa informação não vai escapar para ninguém. E aqueles que realmente ignorarem esse período, bom, cada um está fazendo a sua prova. Cada um tirará a sua nota. E cada um receberá de acordo, logicamente, com seus atos, com seus feitos ou desfeitos. Né? Então, a transição evolutiva da humanidade. Roteiro 5. Vamos começar. Vamos ver se a gente avança bastante na noite de hoje, né? Que é um tema assim bem recheado. Um tema muito recheado para a gente conversar. Né? Vamos começar então. Vivemos atualmente uma época de mudanças. Confere? O que está mudando principalmente agora? Posicionamentos. As pessoas estão assim mais claras. Quais são os seus posicionamentos? Para onde elas tendem? O que elas querem? Nessa época de caos, vão ocorrer muitas oportunidades de enriquecimento para todo mundo. Aqueles que tiverem competência vão se dar bem, vai ter trabalho, vai ter muita oportunidade, porque nós vamos ter que reconstruir, que realmente muita coisa foi destruída já. Quantos e quantos empregos, quantas firmas fechadas, quantas microempresas fechadas, quanta gente desempregada, quanta fome batendo nas portas de determinadas famílias. E isso vai se acentuar? A probabilidade de acentuar é grande. Nós estamos só começando essa fase. O que vai acontecer? Não dá para ser aqui um cara da previsão. Vai falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas pelo desenrolar dos fatos,
a gente já está notando, todo mundo está notando que vai demorar para passar. A gente já sabe disso. Muito às claras. Agora está bem visível. Agora está bem visível. Dá para você notar muito bem as palavras daqueles que querem construir e daqueles que querem destruir ou aproveitar-se. Está muito nítido, está muito claro. Infelizmente, a gente consegue notar isso no seio da nossa família, no meio dos nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente espírita, em todos os lugares. Então, o que vai fazer com que a gente não se equivoque? É muito simples, na realidade, muito, muito simples. Qual é o mandamento que existe, que foi nos legado pelo próprio Cristo? Amai ao próximo. Muito bem. É um resumo, né? Resumo tão grande de um ato tão complexo como é o amor. Então, esse amar ao semelhante, ele está, nele está contido o quê? Respeitar o semelhante, atender ao próximo, perdoar, e etc, etc, tudo que nós já vimos no decorrer desses anos, no que se está inserido no contexto amor. Então é hora de seguirmos. Esse é o roteiro, essa é a bússola. Amar. Então, se o seu ato vai em desacordo com essa máxima, retifica, repensa. Se sua postura é de repreensão, você vai magoar. Você, ao invés de corrigir, você vai criar uma ferida maior. Repensa. Se instrua. Porque a instrução é muito importante para que a gente saiba como amar. Saber a palavra certa para se pôr em determinada ocasião. Tem gente que fala assim: eu sou muito sincero, muito franco. Então, a mesma medida que dá para uma pessoa, dá para outra. Não sabe sopesar, não sabe ter a psicologia do momento. E muitas vezes a palavra, mesmo que justa e correta, se não for bem colocada, vai machucar. E vai criar mais estragos do que já fora criado. Então, qual é a bússola nossa? É somente fazer o bem. Esse é o roteiro, não tem outro. Mas as pessoas estão fazendo barbaridades. Problema deles, não nossos. Qual que é a nossa incumbência? Fazer o melhor por nós, pelos nossos e por todos, sem prejudicar a ninguém. Adianta os combates? Não, adianta o exemplo. Mas as pessoas não ouvem, estão fazendo coisas erradas. Tudo bem, é um direito que elas têm. Você não pode ir lá e cercear o livre-arbítrio. Por quê? Porque você corta o caule, mas a raiz está ali em terras profundas, vai brotar de novo, vai nascer, e às vezes mais forte. E como proceder? Ser sempre o exemplo. Quando formos buscados a dar ao parecer, façamos o nosso melhor. Quando der-nos a abertura, destaquemos a nossa posição. Falemos daquilo que sabemos e do que o nosso coração está transbordante.
Mas a partir do momento que nós entramos em embates, nós estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos criando inimizades e isso não vai funcionar. Então a gente tem que ser o quê? Pacífico e aceitar tudo? De jeito nenhum. Nós temos as nossas posições, as nossas convicções e lutamos por elas. Não lutamos contra o próximo. Lutamos para quê? Para que um novo mundo seja instaurado. E para isso ela tem que ter bases sólidas. Para que um novo mundo recomece, tem que ter bases sólidas. E essas bases é o cristianismo. É a base cristã, é o amor. Resumindo-se, tudo é o amor. Vivemos atualmente uma época de mudanças, denominada período de transição, que apresenta as seguintes características fundamentais. Vamos lá. Vamos ver se encaixa com o período que nós estamos passando. Acelerado desenvolvimento tecnológico e científico. Encaixa no que nós estamos passando? Sem ler as outras ali. Por que tem que ter um acelerado desenvolvimento tecnológico e científico? Porque os direitos têm que ser iguais. Ou seja, se eu estou sabendo aqui, tenho possibilidade de saber, acesso ao conhecimento, lá do outro lado do mundo tem que ter acesso ao conhecimento também. Se eu tenho acesso aqui à saúde, à medicação, do outro lado do mundo tem que ter o acesso também. A tecnologia. Então você vê em todos os lugares, às vezes naquelas aldeias mais remotas lá do continente africano, você vê aquelas aldeias bem humildes, TVs, computadores, tablets, telefones celulares. Então, nesses locais já está chegando, ou já chegou a tecnologia. E se vem a tecnologia, vem a informação em junto. Com a informação, a pessoa tem a possibilidade de pensar, raciocinar, compreender e tomar decisões. E para se tomar decisões tem que ter o quê? Liberdade. Por que existem povos ainda que não têm liberdade? Porque aquele povo ainda não está em condições de ser livre. Porque se eles estivessem livres, o caos seria maior. Ou acham que as leis de Deus possuem erros tão gritantes assim, em que uns teriam fortuna, poder, facilidades, e outros escravidão, penúria, falta de tudo, uma vida sem nada no porvir, sem uma esperança de um dia melhor. Não. E se hoje nós estamos nesse cenário mais ameno, pode ser que na outra a gente se inverta. A gente vá para esses locais. E aí, estaremos preparados? Aproveitemos a oportunidade de onde nós estamos e fazer o melhor proveito da nossa liberdade, do nosso relacionamento, do nosso conhecimento, para que possamos fazer o melhor pelo nosso planeta. Lembrando que esse planeta é um conglomerado de bilhões de espíritos, todos interligados. Então o que eu faço, o que eu penso, reflete na vida de outros? Sim. Mas um só para 1 bilhão vai mudar? Não. Mas um tanto vai mudar. Quanto mais um que contamina é 2, 4, 8, 16 e assim vai progressivamente. Então façamos o nosso melhor. Ao nosso lado sempre tem alguém aprendendo, nos vendo, nem que sejam nossos filhos. São aqueles que vão receber o nosso patrimônio, ou os nossos familiares que estão constantemente em contato conosco. A nossa mudança representa a mudança destes também. Pensemos bem nisso.
Convulsões sociais e morais. Ah, isso não tem nada a ver com o nosso tempo, né? Convulsões sociais e morais? Imagina. A nossa parte social está uma beleza. Está plena. Governo afinado com o povo, que está afinado com a mídia, que está afinado... É isso que está acontecendo? Não. Pois é. Essa era tão esperada é aquela que você vai tomar as atitudes. Gerou um certo caos no mundo inteiro, certo? O caos é necessário. Dá uma reviravolta aí. Mas, nesse caos, você se mostra como é. Beleza. Sem falar de política, mas tomando a política como um parâmetro, vamos raciocinar da seguinte maneira. Estamos num período de pandemia, o governo liberou verbas para, todo mundo sabe, para os estados e municípios, e esse dinheiro chegou lá e foi o quê? Desviado. Muito bem. A culpa é de quem? De quem se sujeitou a isso. Quem? Qualquer um que tenha desviado R$100 ou 100 milhões de reais, a diferença não é muito grande, não. A diferença é o ato, é a oportunidade. Se você teve a oportunidade de desviar R$100, você não é diferente daquele que teve a oportunidade de desviar 100 milhões. Porque se tivesse os papéis invertidos, você faria a mesma coisa. É simples assim. E se você aceita ser beneficiado em detrimento do próximo, isso também sopesa. Então, tem várias questões que precisam ser revistas, repensadas. Ah, mas aonde que vai refletir essa mudança? No nosso íntimo. A gente pensa, o mundo vai ser melhor? Não. A gente tem que mudar aqui. A partir do momento que você muda aqui, automaticamente tua visão do mundo modifica-se. Você pode estar no pior dos lugares, você vai estar em paz. Você pode estar no meio do maior sofrimento, você vai estar feliz. Você vai estar compreendendo o que está se passando. Lógico que falar feliz também é um pouco exagerado. A palavra certa não é essa. A palavra é que você vai compreender a circunstância e aceitar. Tem tantas pessoas em situações misérrimas que vivem sorrindo e agradecendo a Deus tudo que tem, e elas não têm quase nada. Então, da onde que vem aquilo que nós buscamos? Vem de nós mesmos, dos nossos atos, da nossa retidão. Quantos exemplos a gente viu aí de pessoas que acham dinheiro na rua? São pessoas paupérrimas, garis, pessoas que ganham muito pouco, têm quase nada, e vão lá e devolvem sorrindo. Verdadeiras fortunas para eles. E eles estão em paz. E eles não cogitam de apoderar-se do que não é deles. É esse patrimônio que ninguém pega, que ninguém rouba, que ninguém macula. É isso que nós estamos atrás, dessa mudança nossa, que vai se refletir logicamente no próximo. Um exemplo desse não nos toca? Nos toca e muito. Nos faz pensar, e se fosse eu? Às vezes dá até uma vergonha, dependendo do que a gente proceder, da forma como se proceder. Vamos lá. Transformações na estrutura geológica e atmosférica do planeta. Tivemos isso? Quando?
Tivemos um tsunami em 2003, né? Mas depois disso não teve maiores tragédias, né? Até que os terremotos diminuíram. Mas diminuíram, né, as proporções. Então tem. São convulsões do nosso planeta. Eu estou longe de poder saber o porquê que isso ocorre, né? Não tenho conhecimento para tal. Mas o nosso psiquismo influencia. Lembre que a Terra é um grande organismo vivo. Então, as nossas emoções, as nossas cargas, as nossas criações mentais influenciam sim no nosso planeta. E se deu uma amenizada nos cataclismas, é sinal que a população mundial deu uma melhoradinha. Mas isso não é assunto para a gente adentrar agora, que é muito, muito complexo. Então, haverá maiores transformações? Pode ser. A gente não sabe o que vai acontecer hoje, amanhã, né? O que está acontecendo, que grau que está a estrutura do nosso planeta, né? Vibracional. Vamos rezar que não precise disso. Que a gente acorde, que a gente desperte, que a gente faça a nossa parte. Vamos ver. Vamos lá. Não restam dúvidas que são condições portadoras de inquietudes, a despeito do progresso intelectual alcançado pela humanidade até então. Entretanto, no dizer dos Espíritos, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Já é uma boa notícia, né? Pelo menos quando criança, quando falava em final dos tempos, era final mesmo, né? A gente não tinha uma esperança de continuar, não. É medo mesmo. Mas esse final dos tempos é o final de uma era e o começo de outra. É isso que quer dizer, não é final do mundo. Simples assim. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Muito bem. A maioria de nós aqui, com exceção da Jéssica, que é mais novinha, já temos mais ou menos a mesma idade e a gente conviveu mais ou menos na mesma década, né? Com a infância mais ou menos na mesma década. E para nós que somos um pouquinho mais vividos, dá para notar que a juventude da nossa época é bem, mas bem diferente da juventude da época atual. Vocês concordam comigo? Totalmente, né? Bem diferente. O que vocês acham que é essa diferença tão grande? Quais são as diferenças mais marcantes entre os jovens da atualidade e nós quando jovens? Um pouquinho mais jovens. Senão pega mal, né? E aí? Quais são as diferenças mais marcantes? Eles têm um conhecimento, assim, facilidade do... Então, quer dizer que as crianças são mais espertas hoje? Mais precoces? Tem mais discernimento também, tem que analisar a situação. A gente era mais lerdinho. Realmente. Pelo menos quando eu era criança, os dias eram mais lentos. Um dia demorava para passar. E hoje é tudo acelerado. E essa percepção é total, todo mundo tem essa percepção. Com relação às crianças, voltemos lá. Moralmente, elas são mais
aprimoradas que a gente foi? Acham que moralmente? É difícil a gente falar assim, porque algumas pessoas conhecem crianças que são um outro top. Alguns conhecem crianças que são, né, mais devagarzinho. Então, mas no geral, eu estou falando no geral, por alto, tem de tudo nesse mundo, a gente sabe. Mas no geral, melhorou mais ou menos ou piorou? Criança que eu estou falando, vamos falar de 1 a 20 anos. É esse tipo de criança que eu estou falando, de 1 a 20. Tá. A gente pode pensar assim, moralmente piorou. Beleza. Aparentemente é isso mesmo. Só que tem uma diferença. Na nossa época, a rigidez era maior. Você, para errar, você tinha que fazer muito bem escondido, ninguém ver, ninguém ficar sabendo. E se ficar sabendo, né? Nos tempos atuais, não. É tudo aberto, tudo liberado, você faz se você quiser, se não quiser você não faz. Quer dizer, ficou muito fácil de fazer o errado. Então, se ficou muito fácil, logicamente a maioria das pessoas vão errar por essa facilidade. Então, isso quer dizer que, na nossa época, nós éramos mais avançados moralmente que as crianças de hoje? Não. Não é. Falando a grosso modo, a gente vai errar em tudo. Tudo que eu falar, eu vou errar. Eu estou falando bem genérico, para a gente pegar, igual as pesquisas de Ibope, né? Então, não tem como, é no grosso mesmo. E a gente está no visual, né, no que a gente está vivendo. Por exemplo, pode ser regional. Aqui no Sudeste, é um caso, uma resposta. No Nordeste, outra. Na região Norte, outra. Na região Sul, outra. Quer dizer, de acordo com os lugares, com os países. Então, existem milhares de fatores. Então, fazer qualquer projeção nesse mundo aqui é muito complicado, muito complexo. Se a família tivesse agora perto, se viesse mais explícito. Agora é aquele momento da liberdade, que chegou da liberdade. Se a gente tivesse criado uma liberdade lá na nossa infância, a gente estaria agindo muito. Poderia ser. Então, essa parte moral É relativo. Relativo. Uhum. O que mudou, que eu acho, é a questão da respeito e educação. Tá? Hoje o respeito ele é banalizado. Eu creio que antigamente o respeito era mais bem compreendido. E a educação está bem atrelada ao respeito, né? A educação. Então as pessoas hoje, as crianças hoje já não têm. Vai depender muito dos pais. Né? Depende muito dos pais. Tem pais aí que são nota 10 e esmeram-se pela educação dos filhos. Mas a grande maioria dos pais estão mais preocupados com o celular do que com os filhos. Então eles ficam meio que relegados, ou com o trabalho do que com os filhos. A educação ficou em segundo plano, ou terceirizada. Isso tem consequências. Então, é consequência dessa geração, desse momento que nós estamos atravessando. Agora, no geral mesmo, no fritar dos ovos, vamos pegar uma geração. Para a gente não falar assim, de criança, que é uma coisa muito complicada, um período de tempo muito curto para você analisar, tá? Esse tipo de comportamento. E não é a questão. Vamos pegar a geração, a nossa geração. A geração que nós estamos vivendo agora. Essa geração é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Uma nota para elas.
essa geração nossa, contemporânea. Essa geração que nós vivemos. Esse pessoal que está aqui. Independente da idade. Esse pessoal que está vivo aqui. Essa geração. E aí? 5? Porque se você fizer, vai ter 10 a 0, vai ter nota 10. É complicado, né? Complicado. O interessante de você analisar a vida em si, que sabe aquela história do copo d'água? Um copo está pela metade. Se perguntar para algum, fala assim, o copo está meio vazio. O outro fala, não, está meio cheio, mas ele está no mesmo lugar. Então, os mais otimistas vão dar uma resposta mais otimista. Os mais pessimistas, uma resposta mais pessimista. Então, como que é essa nossa geração atual? Olha, há um perfeito equilíbrio. Há pessoas boas e há pessoas ruins. O mundo tem que ter um certo equilíbrio. Acontece que o bem é muito tímido e o mal é muito ousado. Então o mal, ele destaca-se mais. Mas a partir do momento que o bem se tornar mais ativo, ele massacra esse mal. Ele pode fazer uma modificação muito grande. Talvez esse sinal dos tempos seja aquele período de sacudir as pessoas, acordar, vamos sair da zona de conforto e vamos trabalhar? E vamos fazer alguma coisa pela humanidade? Talvez estejamos chegando nessa hora. Vamos ser trabalhadores ou vamos ser apenas passageiros? E quando a gente voltar para o lado de lá, imagine, nós sabemos que viemos da pátria espiritual para cá, por um objetivo específico. Aí a gente chega do lado de lá e fala assim, não fiz nada. Eu tive tempo, mas não tive disposição, não tive vontade. Imagine como que vai ser a frustração nossa. A partir do momento que a gente possa ter se comprometido a executar determinadas tarefas, funções, melhoramentos, e nós estacionamos ou ainda fizemos mau uso. Como que a nossa consciência vai ficar? Porque do lado de lá nós estamos despertos, a nossa consciência e nós, né? Não tem como fugir. E aí a gente vai falar assim, dei mancada. Primeira coisa que vocês devem ter notado nos livros de André Luiz, o pessoal do lado de lá quer voltar para cá. Já notaram isso? Querem voltar para refazer, ter uma nova oportunidade. Poxa, nós já estamos aqui. É hora de fazer a diferença. Fazer a nossa diferença. É para mudar o mundo? Não, é para mudar a gente. Mudar a nós, o nosso jeito de ser, sermos mais ativos, mais trabalhadores, edificantes. Fazer, modificar. Ser uma referência, mover-se e não viver por viver. Viver por viver, outros animais vivem. Qual a diferença nossa para eles? Nós vamos querer viver como eles? Não. Vamos pôr rédea na nossa vida. Vamos pôr objetivos. Onde que eu parei? Não restam dúvidas, é isso? Não restam dúvidas que são condições portadoras de inquietudes, a despeito do progresso intelectual alcançado pela humanidade até então. Entretanto, no dizer dos Espíritos a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Isso aqui foi que eu li, né? A atual desaparecerá gradualmente, a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, uma geração vai, outra vem, e as coisas vão mudando gradativamente. Se a gente se lembrar dos nossos pais, dos nossos avós, a gente vai notar que era uma outra geração diferente da nossa, bem diferente. A geração dos nossos avós é muito diferente da nossa. E a dos nossos filhos, netos, para quem tem,
Isso é bem diferente da nossa atual. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende do uso que a gente vai fazer, da nossa liberdade, das nossas possibilidades. Vai depender. Mas vai melhorar? A tendência é sempre melhorar. A fome que existia 100 anos atrás já não existe daquela forma nos dias de hoje. A falta de medicação que existia 100 anos atrás já não existe nos dias atuais. Então as coisas estão mudando, aos poucos, estão melhorando. O período que vivemos atualmente é denominado de transição. Primeiro, porque está localizado entre duas gerações bem diferentes. Segundo, porque com o acelerado crescimento intelectual, o espírito descurou do seu crescimento moral. É bem a cara do que está acontecendo. Você encontra pessoas que falam de tudo hoje em dia, têm um conhecimento grande, mas conhecimento moral nenhum. Está nem aí. E se você não tiver um freio moral, a possibilidade de fazer as coisas erradas é muito grande. De você se equivocar, você se endividar é muito grande. Então, o intelecto muito avançado, com uma condição moral limitada, vai dar zebra. Vai dar zebra. É perdido? Lógico que não. Mas vai ter uma retífica aí. E essa retífica geralmente é dolorosa. Pensa bem. Faz de conta. A maioria aqui tem segundo, terceiro grau, né? Estudaram, ainda estudam, se esforçam pelo conhecimento. Imagina, nós que estamos aqui, tivéssemos que renascer numa aldeiazinha, retirada bem longe, que nem escola existe. A escola é 15 quilômetros dessa aldeia onde a gente nasceu. E uma escola é uma coisinha de sapê assim, um quadrinho de giz, né? E a professora quase analfabeta. Imagina, nesse lugar que nós vamos crescer. Nascer, crescer, desenvolver. Qual que vai ser o nosso proveito dessa encarnação? E ali não vamos ficar até morrer de novo. Qual que é o proveito? Intelectual? Moral? Aprender a conviver, aprender a repartir, aprender a conviver com o pouco, e o pouco que tem ainda repartir com o outro e ainda ser feliz com esse outro. Olha só, é como abrir mão de um paraíso de facilidades que a gente tem e ir para um local ermo, desértico, onde falta tudo, mas aonde se aprende a ser amigo, companheiro, fraterno. A vida retifica a gente? É duro isso? Mas a lição, ela vai ser proveitosa? Vai. E aquele conhecimento da vida anterior, intelectual, está tudo latente aqui. Então você, numa encarnação, progrediu muito intelectualmente. Na outra, apaga-se essa luz para que a outra luz possa se acender. Mas essa aqui, na realidade, ela está dormindo. Quando essa se acender e você tiver uma moral mais refinada, você equilibra tudo. Então, mesmo aqueles que estão moralmente avançados hoje, intelectualmente para trás, a vida vai fazer com que se equilibre. Mas não é muito mais fácil, a gente não economiza muito mais tempo se nós evoluirmos em equilíbrio, tanto moral quanto intelectual? Será que a gente precisa da retificação, perder 1, 2, 3 encarnações paupérrimas para aprender a ser humilde?
para aprender a ser companheiro, aprender a dividir, aprender a deixar de ser egoísta? Veja, nós já estamos numa fase de amadurecimento espiritual que a gente já sabe o que a gente pode e o que não pode fazer. Agora é só delinear. O que falta? A gente já sabe. Então a gente já tem um conhecimento intelectual. O que está faltando? Põe em prática. Se a gente não põe em prática pelas nossas próprias vontades, o que acontece? Esse intelectual vai ser apagado temporariamente para que a outra parte moral possa ascender. Deu para entender? Pode ser também, isso que eu estou lembrando do palestra da NET. Também os estudos, vamos dizer, as doenças mentais, quando a pessoa tem uma nutrição, uma anatomia, mas ela pode ter uma evolução intelectual, mas aquilo vai, dizer, a questão moral dela faz sentido, e aí acontece essas doenças, esses estudos mentais, psicológicos? Não, os distúrbios, eles acontecem. Mas qual é a causa deles? Bom, existem inúmeros fatores. Podemos citar alguns. Mas dentre os fatores mais preponderantes, eu coloco ali a culpa, o sentimento de culpa. Por isso que eu bato tanto nessa palavrinha, para que a gente tenha muito cuidado com esse sentimento de culpa. Errar, todos nós erramos, mas não carregar essa culpa, porque ela muitas vezes é o quê? Ela é causadora desses males. Você não se culpa, você se pune. Pensa bem, o pensamento é criação. No plano espiritual, de onde nós viemos, que não temos esse corpo físico tão denso, a nossa mente está criando constantemente. Então a influência da mente sobre o corpo sutil, é tão grande que imagina o que vai acontecer. Se você tem uma mente enferma, uma mente doentia, uma mente totalmente negativa, você vai colocar todos esses miasmas no seu corpo sutil. Muito bem. E como que drena isso? Volta para a matéria. Aí você volta para a matéria e teu corpo está perfeitinho, mas a tua mente não está. Então o que a matéria faz? Ela vai, logicamente, está tudo interligado, ela vai sofrer as ações do seu espírito, né, que está totalmente em desalinho. Então você vê pessoas aí com a saúde perfeitíssima, o corpo belo, né, tudo para ser feliz, em depressão. Aonde que está a causa? É genético? Não. É trauma de infância? Não tem trauma não. De onde que vem? Não sei. É uma coisa que já está no espírito. Então, o vivenciamento na matéria é o quê? É a oportunidade daquilo que está lá, já latente no nosso espírito, ser retirado dele. Então, uma pessoa que está passando por depressão, está sofrendo muito? Tá. Dá dó? Dá. É difícil esse quadro? Dificílimo. Mas é o começo da cura. Esse não é o problema já pré-existia. O que está acontecendo é que o corpo está curando o espírito. Vai sofrer? Vai. Pois é. Porque a pessoa não tem. Ela tem que reagir. Para você comer, você tem que fazer alguma coisa.
Você aprende desde pequeno a lutar, a trabalhar. Então aquilo ali é o seu normal. E toda ação, ela faz o quê? Ela produz os hormônios que a gente precisa, as dopaminas, as serotoninas. Então, o cérebro vai estar ali bem nutrido desses hormônios. O que em outras pessoas vai haver deficiência, porque tem aquela vida sedentária, aquela vida que não faz nada, né? Tudo vem de mão beijada, quer dizer, não tem um esforço, não tem um aprendizado, então não tem o quê? Não tem satisfação em viver. Pode ter tudo, mas não tem a satisfação. Por que que nesses países menos desenvolvidos o índice de suicídio é menor? Porque a luta faz com que você adquira condições que você ame a vida, você quer viver. E quem tem tudo, já tenho tudo. E tudo que eu tenho não me dá prazer, para que viver? Entende? Então muitas pessoas precisam nascer nesses lugares para reaprender a viver. Por isso que existe ainda miséria, sim. Por isso que ainda existe escravidão, sim. Tudo tem um motivo. Mas a partir do momento que nós formos mudando, essas coisas vão desaparecendo. Olha, 400, 500 anos atrás, como que era a escravidão? 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Agora a gente ouve falar de escravidão? Muito pouco. Perto do que já foi a humanidade, muito pouco. Porque já não é mais necessário. Antigamente era necessário? Era necessário. Incrível, né? Nossa, você falar que escravidão era necessário? Era. Era um jeito de aprender. Porque aqueles que faziam mal tinham que sentir na pele para aprender. Você faz aqui, recebe ali. Era a lei ainda do olho por olho, dente por dente. Era necessário naquela época que nós éramos mais primitivos, mais materialistas. A matéria tinha que preponderar para que nosso espírito aprendesse. Agora já estamos na fase do raciocínio. Mudou, né? Mudou a fase que nós estamos a vivenciar. Segundo, porque com o acelerado crescimento intelectual, o espírito descurou do seu crescimento moral. Está falando de desenvolvimento moral. Então vamos ver o que Kardec fala para nós. A época atual, os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma, verdade, e a chegada de outra, verdade também. Está sempre estamos vendo uma geração indo embora e outra geração chegando, sempre. Já se assinalando cada uma no mundo pelas características que são peculiares. Falamos também sobre isso. A geração anterior era totalmente diferente da nossa e da que está por vir ainda. Agora um ponto que eu ia falar e acabei não falando, sobre essa geração que nós estamos vivendo. Aqui está uma bagunça danada. Por que bagunçou tanto assim? Porque muitos espíritos estão convivendo no meio de nós, porque estão tendo a última oportunidade de se realinharem nesse planeta. Muitos foram retirados lá das regiões infernais, dos abismos, das regiões umbralinas, e estão tendo a última oportunidade de tentarem conviver em sociedade. Então eles têm essa liberdade desse período de transição para se mostrarem como são. E aqueles que realmente se modificaram vão ficar. Aqueles que não modificaram vão ter que partir. Isso é lei. Faz parte das leis divinas. Então, que judiação, vamos para outro planeta inferior, que não vai ter nada. Fizeram isso com a gente. Vocês acham que nós nascemos no planeta Terra? Nós somos oriundos daqui? Somos. Nós viemos expurgados de outros. Foi perguntado, não sei se foi para o Divaldo, eu não sei para
para quem foi feita essa pergunta, como se distinguir se um espírito ele é da Terra, nativo aqui, da Terra, ou se veio de outros orbes, né? De outros sistemas. A resposta foi assim. Foi o Divaldo mesmo. É muito simples. Desculpa, Chico Xavier. Geraldo Lemos que perguntou para o Chico Xavier isso. Agora lembrei. E o Chico falou assim, muito simples. Os que vieram de outro sistema são reencarnacionistas. Aqueles que não são reencarnacionistas são oriundos aqui, do nosso planeta. Essa foi a resposta bem simples que o Chico deu. Faz sentido? Faz. Por quê? Se a gente já veio de outro lugar, uma das coisas mais latentes no espírito é o quê? A saudade de algo que ele perdeu. Algo que ele não encontra em lugar nenhum. Aquela nostalgia que não some. Quando você está sós consigo mesmo, você tem saudade de uma era, de alguém, de um lugar, de uma coisa, você não consegue definir, que você perdeu. Geralmente esses são a característica maior daqueles que foram degradados. Então muitos estão convivendo conosco hoje aqui e serão degradados aqui da Terra. Serão levados para outros lugares. E estão tendo essa oportunidade de conviver conosco para ser, vamos dizer, a última oportunidade. Então você pode aceitar, tem livre-arbítrio, você aceita. Ou você vai para o lado do joio, ou você vai ao lado do trigo, já ouviram, né? Essa expressão, né? O lado do bem ou o lado do mal, conforme as suas propensões, as suas escolhas. Então, olha quanta gente que está por aí fazendo asneira. E se você for checar a vida dessa pessoa, ela tem uma religião, ela frequenta algo de aparência ou não, ela crê em alguma coisa, ela tem família, tem amigos, é totalmente normal, mas peca no aspecto moral muito grande. Então, como definir quem é quem? Pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelo que ele faz. Mas nós não vamos julgar ninguém, né? O fato é que você faz as suas escolhas particulares. Dessas escolhas, as consequências são unicamente suas. Então, essa fase de transição, vamos dizer, como eu abordei no começo, é a nossa sabatina. Estamos no momento de fazer a nossa prova. E vamos colocar todo o nosso conhecimento ético, cívico, moral, intelectual, tudo ali nas provas. E vamos ver como é que a gente vai sair. Se a nossa nota for muito ruim, muito baixa, infelizmente vamos ter que repetir de ano. Só que agora as repetições de ano vão se tornar mais difíceis. Geralmente, quando o aluno vai muito mal, né, vai muita bagunça no colégio, o que faz? Expulsa, manda para outro. Geralmente para onde que vai é um outro mais similar, né, às suas características. Então é essa fase que nós estamos vivendo. Então é para pôr medo em todo mundo, se você não fizer as coisas certinho, agora não é mais, vai para o céu ou para o inferno, fica na Terra ou vai para outro planeta mais atrasado, planeta primitivo. Não está pondo medo de ninguém, não. Está pondo medo de ninguém, não, porque esse negócio de céu e inferno sempre existiu. Só que a concepção nossa era mais infantil. Agora nós temos uma concepção mais adulta, que céu e inferno são estados conscienciais. Né? Você pode estar num paraíso e um inferno dentro de si. Por isso tantas pessoas suicidam, porque tem um inferno dentro de si, tem conflitos e mais conflitos ali. Tem pessoas que não têm nada, mas estão no verdadeiro paraíso.
O que elas precisam? Basta o amar. Basta o amar. E o maior exemplo do basta o amar foi Jesus, que abriu mão de tudo, foi sempre o mais humilde possível para demonstrar que basta amar. Se você amar, você modifica tudo e você consegue ser pleno, sereno, tranquilo, feliz. Por que Jesus era tão, então, assim... Esqueci a palavra. Um olhar meio triste, né? Que Jesus era meio triste, meio fechado. Fugiu a palavrinha que representa isso aí. Porque ele sofria. Isso é fato, ele sofria. Por todos nós. Sofria pelas... Pensa bem, você saber de antemão o que vai acontecer a tal pessoa se ela fizer tal ato, e todo mundo fazia as bobeiras na época em grau muito maior, o que elas iriam passar? Ele sofria por essas pessoas. Bom, isso é outra matéria também. Aonde que eu estou, gente? Peculiares? Isso são peculiares. As duas gerações que sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Bate isso? A geração que nós estamos vivendo, nós estamos um pouquinho mais velhinhos, com os mais novos, são pontos de vista diferentes? Ideias diferentes? Pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil de distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então, de acordo com as disposições de cada um, dá para se saber. Só para ser polêmico, né? A gente começa o ano já sendo polêmico, né? Eu gosto de falar isso, não sei porquê, eu gosto de cutucar. Eu sempre digo, faça uma pergunta para uma pessoa. Fala assim, cite 5 músicas que você gosta de ouvir. Dependendo do que ela responder, você já sabe qual que é o tipo da pessoa. Todas as características das músicas que elas gostam de ouvir, desde que elas sejam sinceras na resposta. Então, quanto mais refinada for a música, maior o padrão evolutivo da pessoa. Isso é fato. Isso é fato. Aí vão falar assim, mas Hitler gostava de ouvir músicas clássicas. Tá, derruba o nosso argumento, né? Derruba, né? Pois é, derruba nossos argumentos. Então a gente não pode ser assim tão... Mas, geralmente, as pessoas, agora falando sério, as pessoas que têm assim um grau de evolução maior, ela não tolera aquilo que a liga ao mais baixo. E as músicas são vibrações que são emanadas, todos nós sabemos disso. Existem vibrações mais altas e mais baixas. Então, tem música que nem vibração tem, é só tum, 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 tum. E olha lá. Também. Tem filme, livros, programas, tem de tudo. Eu gosto de falar da música, eu gosto de cutucar da música. E então, quanto mais o indivíduo estiver num nível mais elevado, o padrão que ele vai ele vai conseguir se alinhar
é um padrão maior. Uma música muito mais bem trabalhada, muito mais, uma acústica muito mais perfeita. Então, aquelas que ainda adoram sons quase que indígenas, já demonstram em que grau, que nível que estão. E tem outra coisa, não é só questão da música, mas sim da letra também. A letra tem muito a ver com a questão moral. Tá? Então, as letras das músicas que você ouve, que você canta, denotam muito bem como é que é o padrão moral seu. Porque quando você está num padrão um pouquinho mais elevado, você não aceita certas coisas. Tem certas músicas que são chocantes. Estou falando de música, não estou falando de barulho. Tem uns barulhos por aí que não compensa nem falar. Mas falando de música, aonde há ofensas, aonde se denigre o próximo. Então, isso, conforme o nosso avanço moral, a gente não consegue coadunar com tais músicas. Então, pela natureza das exposições, e sobretudo das exposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence a cada indivíduo. Quando se está conhecendo uma pessoa, geralmente faz umas perguntas básicas. O que você gosta de ler? O que você gosta de assistir? Que música você gosta? Para que a gente faz esse tipo de pergunta? Para a gente traçar o perfil da pessoa. Se coaduna com... Me perdi. Fui ler ali, perdi. Isso. Então, ô Paulo, você sabe me ler um pouquinho, por favor? Aí, tá bom, beleza. Vou até aqui só. O período de transição e o que imediatamente se lhe segue, denominado de período de regeneração, foram anunciados por Jesus no seu Evangelho, sob o título de Discurso Escatológico ou Sermão Profético. Isso está em Mateus, capítulo 24, em Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21. Como este sermão já foi anteriormente estudado, no programa Religião à Luz do Espiritismo, no tomo 2, lá atrás, Ensinos e Parábolas de Jesus, vamos enfocar nesse roteiro aspectos que marcam o período de transição e os principais desafios que a humanidade enfrentará. Isso a gente vai ver na semana que vem, tá? A gente vai dar uma recordada. Para quem já passou por esse tomo 2, a gente vai dar uma recordada e abordar algumas coisinhas mais. Bom, gente, então estamos falando sobre esse período de transição. Há dores por aí, grandes. Há perdas, há mudanças, há revoltas, sim. Pessoas que se tornam inimigas simplesmente por pontos de vista, tem. Parece que está tudo bagunçado, não parece? Então esse é o começo da organização. Por que parece que está tudo bagunçado? Porque já pré-existia, agora veio à tona. Então essa é a função desse período em desalinho que nós estamos vivendo. As pessoas estão pondo para fora, estão deixando à mostra as suas imperfeições. E a gente vê essas imperfeições e não aceita as imperfeições. E outros veem as nossas e também não aceitam as nossas. Então é um período de conflitos. Então, para não se viver em conflitos, o que precisamos? Compreensão. Precisamos de muito discernimento, muita indulgência, compreender que o outro tem uma opinião diferente da nossa. Mas o outro fala umas coisas totalmente equivocadas. É o ponto de vista dele. Tem que ser respeitado. Se está certo ou está errado. O que é certo é uma coisa só. Então, o que é certo para a gente pode ainda ser muito diferente do que é certo na sua íntegra.
E o que seja certo para o outro pode estar mais longe ainda do que realmente é correto. Ou seja, cada um vai amadurecendo o seu entendimento. E se está no processo de amadurecimento, de aprendizado, a gente não pode ir lá e ceifar esse período de amadurecimento. O que a gente pode fazer? No máximo, é colaborar de uma forma salutar, de alguma forma, para que se modifique para melhor. Mas todo conflito não vai dar bom resultado. Então a gente já tem que aceitar? Não é questão de aceitar o erro. A questão é fazer a nossa parte. Isso é bem diferente. Senão, olha, se você entrar na internet aí, hoje o que é mais comum, está mais em moda, é o pessoal da esquerda contra o pessoal da direita. Você entra na internet, é só isso. Você entra nos sites da televisão, é só um contra o outro. Massacra o nosso presidente como se fosse o pior dos ditadores. Por mais que ele tivesse equivocado, errado, o que estão fazendo é desumano. Está errado. Por quê? Porque nós, brasileiros, fazemos parte desta nação, estamos todos juntos. E o que está acontecendo? Uns querem derrubar os outros para pegar o lugar na janelinha. Ninguém está cedendo o seu lugar para que o outro possa se sentar melhor. É o contrário, é um querendo puxar o outro para trás, para ter a melhor posição, para ter o melhor destaque, as maiores facilidades. É isso que nós estamos vivendo. Quando nós temos que pensar no coletivo, um no outro, não querem simplesmente desmontar para que no caos se erga algo que a gente não tem nem ideia do que pode estar sendo nocivo. Então, se a gente aceitar, a gente vai se tornar o quê? Veja, nós não estamos falando de política, estamos apenas dando exemplos. A gente vai se tornar uma Venezuela. Olha aí, acabou com o país. Por quê? Não sou venezuelano, não vivi lá, não sei da história deles. Mas se eles tivessem se unidos pelo país, pelo bem um do outro, independente se é direita, se é esquerda, independente do partido, da colocação, da religião, da posição social, convivesse um pelo outro, lutasse um pelo outro, não se tornaria um país melhor? E é isso que é feito. Quando num momento de pandemia, quando se libera um dinheiro para a saúde, para salvar vidas, as pessoas enfiam o dinheiro na cueca. Para não falar outra coisa, vocês sabem muito bem do que estamos nos referindo, né? Então, isso é posicionamento de gente, de ser humano. Será que não está na hora da gente entender que nós somos um só? E quando a gente faz algum mal para alguém, nós estamos fazendo para todo mundo. Essa fase de transição é de despertamento. Se a gente não acordar, o que vai acontecer? Os chacoalhões. Vocês viram lá no comecinho, os cataclismas, né? Cataclismo é o quê? Acontecem as coisas mais tenebrosas para que o povo se una pelo bem comum e reconstrua. Será que a gente vai precisar de algo desse tamanho, dessa monta, no nosso país, no nosso mundo, para que as pessoas possam dar as mãos e reerguer? Não, é separação para cá, separação para cá. Um fala mal do outro, o outro fala mal aqui. Poxa, nós temos que construir um país, um lugar mais seguro. Nós estamos no início da nova era, colocando os alicerces da nova geração. Pensa bem, nós estamos colocando os alicerces. Olha o que nós estamos deixando para a posteridade.
Olha que herança nós vamos deixar para as nossas futuras encarnações. A gente pensa assim, nossa, vamos entrar no mundo de regeneração, que beleza, né? Aí a gente volta daqui a 100 anos e está um desastre. O que vai acontecer? Nós vamos ter que retificar lá na frente. Quem que pôs a pedra irregular aqui no começo? Fomos nós. Quem que vai tirar essa pedra, machucar os dedos, né? Fazer um esforço grandioso, ter um trabalho grandioso para tirar aquela pedra e colocar outra, retinha no lugar. Às vezes a gente pode estar comprometendo no nosso milênio com as nossas ações. E não estou sendo exagerado, não. Por exemplo, gente, a gente já falou sobre isso, um suicídio representa mais ou menos 300 anos para a pessoa retificar, voltar novamente à condição que ele estava antes de suicidar. Mais ou menos 300 anos. Um ato de, às vezes, alguns segundos impensados. Imagine nós, nesse momento de transição, só fazendo coisa ruim, falando mal, se apoderando do que é do outro. O outro perdeu, eu vou lá e pego. Me aproprio daquilo que o outro está desesperado. Vamos supor, vale 20, você compra por 5. E a pessoa desesperada vende para você. E você lucra 15. No meio da desgraça do outro. Isso é certo? Isso é coisa de cristão? E muita gente fala assim, isso são negócios, oportunidades. Tá? É a oportunidade que deu para você mostrar quem você é. Aí você mostrou. Você foi justo? Não. Então você não é justo. Então, estamos numa época que mostramos e mostraremos quem somos. Então, é muito importante de acordar e despertar para o que estão fazendo, o que nós estamos falando. Se as nossas palavras denigrem ou se ela constrói. Se ela desmonta ou se ela monta. Se ela é cristã ou não. É anti-cristianismo. É hora de despertar. É hora de compreender. Como lidar, como falar, como agir. Na teoria, todos se acham bons. Todos se acham no lado certo. Todos acham que estão fazendo o que deve ser feito. Mas não passa pelo crivo da razão, da lógica e da moral. Passe por esse crivo. E a gente vai ver que os nossos atos estão corretos ou incorretos. Bom, esse foi só um preâmbulo, só uma pequena introdução do que nós vamos falar posteriormente. Mas não vai fugir muito desse assunto, não. Essa época de transição é a época das nossas escolhas. Simplesmente assim. Nós escolhemos e depois vamos retornar para a pátria espiritual daqui a uns 50 anos? 40? 30? 20? Não sei. Um pouquinho mais de 20, né? A Jéssica vai viver mais, né? Estamos novinha. Nós aqui já estamos meio passadinho. Mas quando voltarmos, vamos estar de cara a cara com aquilo que fizemos, com as nossas escolhas. E aí vai ser complicado. Vamos ter novas oportunidades? Vamos ter sim. Sempre, todos terão, sempre. A misericórdia é infinita. O problema é o tempo que a gente perde. Né? A gente perde na ilusão da matéria. Quando eu falo ilusão da matéria, até soa uma coisa assim meio... A ilusão deveria ser o plano espiritual que ninguém vê, né? Isso é ilusão. Mas por que ilusão da matéria? Tá. Porque todos os corpos vão se desfazer. Todos os corpos que estão aqui, daqui a 100 anos não vai existir mais ninguém. Nem pó. Nem pó. Então, é ilusão ou não é?
isso aqui? O que vai ficar daqui a 100 anos? O nosso espírito, o nosso pensamento, o que nós somos, a nossa essência. E como ela será? Será conforme eu fiz o hoje, o esforço que eu fiz hoje. Se eu fizer esforço nenhum, eu vou ter avançado muito pouco. Então é isso que nós vamos estudar nesse roteiro 5. Vamos falar sobre transição, vamos abordar outros assuntos um pouquinho mais polêmicos. Ô Paulo, mostra para mim de novo aí, deixa eu ver. Fazer a prece final, fazer isso também. A prece final eu fui ficar Tá. Tá bom. Bom, gente, então nós finamos por aqui, página 242, a gente continua na aula que vem. Nós vamos aproveitar esse momento final da nossa reunião e vamos aproveitar a nossa força de vontade, nossa vontade, e vamos direcionar o nosso pensamento em forma de oração por todos aqueles que estão passando por dificuldades no momento atual. Sabemos que há muitas perdas, sabemos que há muitos distanciamentos, muita solidão, muita saudade, muita dor. É um período em que nós temos que adoçar um pouco mais nosso coração, sermos mais solidários e amarmos e respeitarmos um pouco mais uns aos outros. E muitas vezes, pelas limitações que nos são próprias, não conseguimos fazer muita coisa. Mas temos um potencial enorme guardado em nosso íntimo, que desconhecemos, ainda desconhecemos. Mas a partir do momento que soubermos bem utilizar o nosso potencial, talvez entendamos aquela máxima do Cristo: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha, passe daqui para lá, e ela passará. Isso para demonstrar que nós temos todo esse potencial. E neste momento, nós vamos fazer o exercício de colocar o nosso potencial em movimento, através da oração, da prece, por todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, onde os lares estão em desalinho, aonde a necessidade do reerguimento físico, aonde a necessidade do reequilíbrio moral, aonde a necessidade da força para suportar as provações e as dificuldades, aonde a necessidade da oportunidade para se recomeçar. A todos que onde estiverem possam nos sentir, que estejam com o seu copinho de água, seu jarro de água, a sua talha, que essa água que cada um irá consumir possa ser fluidificada por essas vibrações, por essa prece, que nesse instante nós estendemos a todos os necessitados aqui da nossa cidade ou da onde o nosso fluido, a nossa energia possa alcançar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso divino amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes de sua bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde deve se refletir a vossa divina e pura imagem. Caritas, caridade. Caridade, Senhor, por toda a humanidade. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai. Aí está a nossa liberação, a nossa colaboração por todos os nossos irmãos. E em nome desse Deus, nós damos por encerrado o nosso estudo na noite de hoje. Que todos tenham uma ótima semana e que breve estejamos todos reunidos novamente em nome do Pai para aprender um pouquinho mais. Que assim seja.